Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os complexos regionais do Brasil, falando hoje sobre um pouquinho do complexo regional chamado de Nordeste. Uma coisa importante para a gente poder relembrar é que a gente está utilizando aquela regionalização que divide o Brasil em três grandes complexos regionais: o complexo Amazônia, o complexo Centro-Sul, que já foi abordado na aula anterior, e o complexo Nordeste, que a gente vai abordar a partir de agora. Então é importante lembrar que esse complexo, dentro dessa atual regionalização, corresponde a aproximadamente 18%, de todo o território nacional, e sua configuração é bem parecida com a região Nordeste, tendo algumas pequenas diferenças, principalmente em alguns estados, como por exemplo parte do Piauí, parte da Bahia, e também abarcando ali, tendo um pouquinho da parte do norte de Minas Gerais. Então nós temos ali também um pouquinho de diferença em relação ao Maranhão, mas no geral é muito parecido, talvez dos mais parecidos com aqueles tradicionais utilizações que a gente dá a partir da regionalização tradicional do IBGE. Então, a diferença é muito pequena, já isso não acontece no caso da regionalização do Centro-Sul e da Amazônia. A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse complexo que a gente chama de complexo do Nordeste, dentro dessa regionalização, ocupa, tem como ocupação aproximadamente 30% da população brasileira e uma série de paisagens e problemas muito característicos de sua região. Por isso que ela está diferenciada das outras regiões. Elas têm algumas características marcantes que não aparecem em outros lugares e por isso que elas estão separadas numa regionalização que as coloca como únicas, como é o caso do Nordeste. E para a gente poder entender como é que a gente vai estruturar essa aula, nós vamos dividir e utilizar a divisão do complexo do Nordeste em 4 sub-regiões, que são as sub-regiões naturais que a gente utiliza a partir de questões climáticas, naturais, do relevo, do solo, que são as regiões que a gente divide entre o meio-norte, o sertão, o agreste e a zona da mata. E nós vamos falar de cada um deles de forma diferenciada, suas principais características físicas, suas principais características sociais, econômicas, e a gente vai seguindo rumo do meio-norte para a zona da mata. Então, a primeira dessas sub-regiões desse complexo do Nordeste é essa região que a gente chama de meio-norte, e que se localiza basicamente ali na porção ocidental, próxima ali ao Maranhão e Piauí. E tem como algumas características naturais, como sendo uma área que a gente chama de transição, principalmente entre os dois climas marcantes que há nas suas extremidades. O clima amazônico, extremamente úmido, e do outro lado, o clima extremamente seco do sertão nordestino. Então, nesta região, nós temos, como a gente chama de uma área de transição, nós vamos ter características desses dois climas, tanto úmido quanto seco em cada uma das regiões. Então, predominantemente, a gente pode dizer que esse clima é tropical. E tem ali um regime fluvial que tem um rio muito importante, que é o Rio Parnaíba, que marca a divisa entre o Maranhão e o Piauí. E o relevo é basicamente associado às regiões costeiras, que a gente chama de planícies, ou seja, na parte mais ao norte, e também na área mais central, ou seja, mais para dentro dessa sub-região, a gente tem um pouco de planaltos e algumas chapadas, depressões entre planaltos. Então a gente tem essas características associadas às questões naturais do meio norte. Em relação à vegetação, tem como característica principal a chamada Mata dos Cocais, que é uma formação florestal composta basicamente por dois tipos de vegetais chamados de babaçus e carnaúbas, que têm uma importância econômica muito grande para a região, são utilizadas como base econômica e matéria-prima para diversas questões. Em relação à população e economia, a gente pode dizer basicamente que nós temos ali duas grandes cidades, afinal de contas nós estamos falando de uma área do Nordeste, mas de uma área pouco habitada no Nordeste, talvez a menos habitada e talvez a com menor desenvolvimento econômico, tirando essas duas grandes regiões que a gente chama a região de São Luís, capital do Maranhão, e a região de Teresina, capital do Piauí, que são as mais populosas regiões e, obviamente, mais desenvolvidas economicamente desta sub-região que a gente chama do Nordeste, que é o meio-norte. Então, nessa primeira, em São Luís, a gente tem alguns portos de exportação importante, alguns setores industriais desenvolvidos e, principalmente pelo fato da posição estratégica, de ser um dos portos mais ao norte do Brasil, tem uma possibilidade de contato, principalmente
para algumas questões associadas à exportação, contato também com o hemisfério norte. Então nós temos ali algumas questões importantes. Outra questão importante também pelo fato dessa região ser uma região de contato entre dois grandes centros bem distintos, né? A região Nordeste e a região Amazônica. Então essa região de São Luís ali é uma região extremamente importante, porque além de ter essa conotação de ser um dos portos mais ao norte do Brasil, também tem essa importância de ser uma área de contato entre a Amazônia e entre o Nordeste. Em relação à economia, nós também temos além dessas questões industriais associadas à indústria têxtil, do comércio e dos serviços, né, mas bem incipientes ainda, ou seja, nada muito desenvolvido como nós temos aqui na região Centro-Sul, né, nós temos também uma região que tem e é marcada basicamente pelo extrativismo, principalmente dessas duas formações vegetais que nós falamos um pouquinho anteriormente, né, o babaçu e a carnaúba, que são muito aproveitados, principalmente para tirar delas folhas, óleos, frutos, sementes, raízes, que são utilizadas para diversas outras produções. Então elas funcionam como uma matéria-prima. Então, basicamente, toda a economia está associada a esses dois grandes centros econômicos, né, esses centros urbanos da região, e também ao extrativismo, principalmente nessa região que a gente chama das matas dos cocais. Outra questão importante também e vem crescendo gradativamente, é o que a gente chama da agropecuária, ou seja, associada à pecuária e à agricultura, principalmente nas grandes propriedades feitas de forma tradicional, principalmente associada ao cultivo de carne bovina, soja, principalmente nas regiões mais ao sul, um pouco mais úmidas, de arroz nas várzeas dos rios, nas regiões onde nós temos os rios, algodão nas partes mais secas, mais próximas ali ao sertão. Então nós temos ali uma prática agropecuária muito importante que vem crescendo. Recentemente a gente pode dizer que por causa do governo federal, ou seja, por causa de incentivos vindos do Estado, ou seja, de Brasília para essa região, a gente teve uma série de indústrias sendo instaladas ali, principalmente associadas à questão da mineração. E isso acabou desenvolvendo o porto que a gente já discutiu anteriormente, principalmente na região de São Luís. Então, criou-se um porto importante que também é um polo de expansão e de saída de grande parte do minério que é feito na Serra do Carajás, que fica ali na região do Pará. Então, nós temos ali esse porto sendo potencializado pela produção de minério no Pará, que chega, né, por ferrovia até essa região, e aí dali vai ter o escoamento da produção tanto para fora, né, do Brasil, quanto também para outras regiões do Brasil. Outra questão importante que a gente tem também, né, associada a essas questões naturais e também de ordem econômica, está ali em relação ao delta do que a gente chama do Parnaíba, que é um dos rios, né, se não o rio mais importante dessa região. O fato desse rio desembocar no que a gente chama de a desembocadura em delta, ou seja, nessa espécie de triângulo, né, é extremamente importante porque todas essas áreas que a gente pode ver no mapa, né, elas ficam extremamente irrigadas, mesmo num clima tropical, com algumas características secas. Então, o que faz com que essa região tenha um solo extremamente fértil, extremamente úmido. E, além de uma grande beleza associada ali também ao turismo, isso também tem frutos extremamente importantes para que você utilize essas áreas inundadas, né, por esse delta do rio para utilização para a agricultura, principalmente, como eu já disse, tendo na agropecuária uma das bases econômicas dessa região. Além disso tudo, também, como eu já disse, tem a questão do turismo, que gradativamente vem sendo cada vez mais explorada, né, dentro dessas regiões, principalmente do Maranhão. Nós temos os lençóis maranhenses, né, entre o Maranhão e a região ali, no caminho rumo ao Ceará, nós temos também outras praias muito famosas. Então, essa região tem se tornado recentemente um polo de atração turística bastante importante, que também dinamiza a economia regional. Bom, continuando essa nossa análise, nós vamos falar agora sobre uma outra região, talvez a região mais emblemática quando se fala de Nordeste, que é o Sertão. O Sertão, como a gente já viu naquele mapa do primeiro slide, ocupa quase que metade de todo esse complexo, que a gente chama de complexo do Nordeste, e é a maior dessas regiões, dessas sub-regiões
dentro do complexo que a gente chama de Nordeste. Abrange tanto áreas de interior quanto também áreas litorâneas. Como sabido, né, a gente pode ver também a partir desse climograma, o clima do sertão é bastante famoso, principalmente pela sua baixa pluviosidade e altas temperaturas, ou seja, naquele clima que a gente chama de semiárido, onde o calor é muito grande, né, muito alto. Nós podemos ver aí ao longo de janeiro a dezembro uma variação de temperatura que está sempre entre os 25 e os 30 graus, obviamente tendo dias mais quentes do que isso, né? Mas a questão mais importante em si está na baixa pluviosidade, ou seja, nos grandes períodos de seca completa ou seca parcial que impactam diretamente a vida da população, a atividade econômica e até mesmo a circulação quando a gente fala de hidrografia da região. Então, essa questão climática é extremamente importante porque é a partir dela que vai se dar todo o desenvolvimento ou o não desenvolvimento dessa região que a gente chama de sertão. Então, em relação a outra característica natural, também muito famosa, associada a esse clima semiárido, é a vegetação, que é a característica chamada de caatinga, uma das que mais foi alterada pela ação humana. A caatinga é uma formação de arbustos, né, arbustiva, com árvores muito baixas, retorcidas, cactos, plantas que a gente chama de xerófitas. O que são plantas xerófitas? Plantas associadas ao clima seco, que tem como características as raízes bastante profundas, principalmente para poder captar a água dos lençóis freáticos. Afinal de contas, a água no ambiente, né, acima da terra, é extremamente escassa. Afinal de contas, a pluviosidade é muito baixa. Outra questão importante que nós temos ali também são as formações espinhosas. As espinhas são extremamente importantes, primeiro para proteger esse tipo de vegetação do ataque animal, né, que os animais buscando água podem tentar sugar a água dos vegetais e os espinhos servem como uma proteção. Outra questão importante também são a questão dessas árvores, diferentemente de outras árvores muito características no Brasil, são árvores com pouquíssimas, quase nenhuma ou folhas muito pequenas. Por quê? Exatamente para você evitar a perda de água, a evapotranspiração dessa água que essa planta consegue. Então a caatinga, ao contrário do que se pensa, pelo fato de ele estar num ambiente seco e pelo fato da vegetação estar associado ao que a gente chama ali de mata branca, essa coloração, principalmente nas épocas mais quentes e mais secas, obviamente, a caatinga é uma vegetação extremamente rica em diversidade, principalmente porque a biodiversidade da caatinga não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do Brasil. Por isso que a gente precisa sempre defender a caatinga, apesar dessa crença, né, de que a caatinga, pelo fato de ser um clima semiárido, não tem vida. Na verdade, a gente tem vida sim. E a gente consegue ver exatamente que, ao contrário, né, principalmente na época das chuvas, que acontecem em determinado momento, são chuvas que acontecem durante poucos períodos, mas acontecem, a vegetação ela floresce, dá uma sobrevida a essas plantas que vão depois sobreviver a todo o período de estiagem, período de seca. Então a gente pode ver ali a época das chuvas, né, caracterizadas ali pela época das chuvas, e a época da seca, né, como a vegetação se transforma completamente. Outra questão importante quando a gente fala de sertão, e por isso que a gente está falando do sertão é tão importante, é também a relação hidrográfica. É no sertão que nós temos talvez um dos maiores ou mais importantes rios brasileiros, que é o Rio São Francisco, que assim como outros demais rios das regiões, né, é um rio que a gente chama de perene, mas nós também temos rios intermitentes. A diferença entre eles é que o perene está sempre, né, com seu curso d'água correndo e o intermitente depende da época das chuvas. Então nós temos rios que estão associados ao período chuvoso e rios que estão correndo, obviamente com uma diminuição do volume de água, mas todo o ano, em todas as épocas. Então, essa bacia do São Francisco é extremamente importante, né, e ele é conhecido talvez como o Rio da Integração Nacional, porque ele corta ali, nascendo em Minas Gerais, corta grande parte do sertão nordestino, passando pela Bahia e desembocando, passando por Pernambuco e entre as divisas de Alagoas e Sergipe. Portanto, é um rio que leva água para regiões secas por vários estados. Outra coisa importante também é que desse rio que saem vários afluentes que também abastecem as regiões secas. E outra questão importante também é entender que esse rio também, além da questão do comércio e da irrigação, também é um rio muito importante para a geração de energia, porque
a grande parte, principalmente nos primeiros quilômetros do seu curso, o rio é um rio planáutico, ou seja, está em regiões de serra, principalmente nas serras mineiras. Então ele é muito utilizado por todo o seu curso para fazer barragens, e dessas barragens são utilizadas energia hidrelétrica. São produzidas energia a partir da matriz hidrelétrica. Então, nós temos ali um rio que é importante para a irrigação, para o transporte interno, para o comércio e também para a geração de energia, além de conectar as duas regiões, né, a gente pode dizer assim, regiões Nordeste e Sudeste, que são as primeiras regiões ocupadas do Brasil, por isso também essa importância histórica associada à ocupação e à integração nacional do Rio São Francisco. Então, como eu já disse, né, esse rio é chamado de integração nacional porque conecta essas duas regiões historicamente mais populosas, né, e também associada à questão ali desse rio levar água, ser um rio extremamente importante. O rio é a vida da região. Esse rio, então, além de, como eu já disse, é utilizado para navegação, para a produção de energia e para irrigação, extremamente nas regiões ali onde se produz muitos alimentos que chegam às nossas mesas. Então, o Rio São Francisco também é importantíssimo na produção de alimentos. Outra questão importante que quando a gente fala de sertão e quando a gente fala de São Francisco precisa ser tratada é a chamada e famosa transposição do Rio São Francisco. O projeto de transposição do Rio São Francisco é um tema muito polêmico, por isso é sempre importante ser abordado. Por quê? A ideia básica é você tentar solucionar o problema das secas. Como? Através da criação de regiões, né, leitos artificiais, da qual o rio poderia correr para regiões secas. O grande problema desse projeto em si é que, aí é muito criticado por ambientalistas, é que você pode afetar o regime do rio, porque se você cria um canal artificial, a água que é escoada para aquele canal, ela talvez não volte para o ciclo climático, o ciclo hidrológico daquela região. Então você pode afetar o clima, você pode afetar o volume de água que chega na região subsequente, você pode afetar o volume de água, portanto, afetando a irrigação, né? Afetando os açudes que bebem água dos animais. Então, essa questão de criar leitos artificiais é muito perigosa porque você não sabe qual é o impacto climático, qual é o impacto no volume de água que essa criação pode gerar. Além do mais, grande parte dessa criação da transposição do São Francisco, né, desses leitos artificiais, apesar de terem a desculpa de ser feitos para levar água para as regiões onde nós não temos água, portanto temos populações carentes com falta de água, portanto que não conseguem produzir nada, grande parte desses rios levam e vão e passam por dentro de grandes fazendas, que foram compradas anteriormente por grandes fazendeiros por preços muito baratos. Afinal de contas, uma terra seca, ninguém quer, portanto a terra é barata. Mas a partir do momento em que esse fazendeiro compra e começa a fazer pressão política para que a água chegue até ele, aquela fazenda valoriza muito. E ele pode ou revender por um preço muito mais alto, ou até mesmo produzir algo naquela terra que antes era improdutiva e ganhar dinheiro com isso. Então nós temos também esse componente político que é sempre importante ser tratado quando a gente fala de transposição do Rio São Francisco. Então a gente pode ver aqui nessa imagem os eixos que a gente chama, né, as regiões que têm eixos dessa transposição, levando a diversas regiões que estão em execução, regiões já executadas, regiões projetadas, e a gente sempre tem que pensar, na verdade, quem será o melhor beneficiado? Será a população mais pobre da região? Será o fazendeiro mais rico da região? Qual o impacto em relação aos outros que utilizavam o rio no seu curso natural? Então, todos esses impactos precisam ser retomados quando a gente fala de transposição de São Francisco. E aí a gente chega também num outro problema muito importante, que é a seca. O que é a seca? Por que dessa região ser caracterizada como seca, ser uma das únicas regiões brasileiras de seca? Então, a explicação do que a gente chama da região seca está associada a basicamente duas questões importantes. Uma questão de relevo e uma questão de circulação atmosférica. A explicação para essa semi-aridez, ou seja, esse quase deserto que nós temos no sertão, está associado ali aos longos períodos de seca, não é muito simples de se compreender. A primeira questão, então, importante é a posição geográfica. Grande parte dessa região está localizada numa área de depressão.
sertaneja que a gente chama e do Rio São Francisco. Então, ao seu redor nós temos áreas mais altas, como a gente pode ver, os planaltos da Borborema, os planaltos das serras do Atlântico do leste e sudeste e os planaltos da Bacia do Parnaíba. Então essa região, a depressão sertaneja do São Francisco, é mais baixa, portanto as massas de ar sofrem com essas questões dessas altas, essas regiões planálticas que direcionam, né, as correntes, né, as massas de ar úmidas vindas do oceano ou da Amazônia para outras regiões. Então nós acabamos tendo aqui essas massas úmidas, as correntes, acabam não chegando nessa região que a gente chama de região de depressão, o que faz com que a chuva não chegue lá. Ela só vai chegar em momentos muito diferentes, né, que a gente chama, quando existe uma baixa saturação, né, uma baixa evaporação na Amazônia, e aí essa chuva que cairia na Amazônia consegue ultrapassar a chapada da Bacia do Parnaíba e chover no sertão. Outra questão importante também são as variações térmicas no Pacífico e no Atlântico, que modificam a circulação. Tem épocas que a circulação está mais ativa, a circulação atmosférica, ou seja, as massas úmidas, em épocas que não estão, são massas secas que chegam ali, entre outras questões. E outra questão importante é a ação de um sistema de ar complexo, que cria uma área de baixa umidade e é um fator principal. Além disso tudo, nós também temos uma alta taxa de evaporação, visto que nós estamos falando de uma região numa latitude muito central no planeta Terra, ou seja, um calor muito grande. Então, todas essas questões juntas fazem com que a seca seja uma característica e uma característica condicionante de toda a história de desenvolvimento dessa região chamada do sertão. Outra questão importante quando a gente fala do sertão é em relação à população e à economia. Como a gente já viu, nós temos ali uma dificuldade muito grande, né, de ocupação econômica, de população. Afinal de contas, nós temos uma questão climática importante. Então, a principal atividade econômica do sertão é a pecuária extensiva, né, feita de maneira tradicional na caatinga. Extensiva é aquela onde o gado fica solto. Então, o gado é solto, tem poucos cuidados, ele se alimenta ali daqueles pastos pobres, né, e tem baixíssimo rendimento, principalmente porque não tem água suficiente e a gente sabe que gado utiliza e bebe muita água diariamente. Por isso que a gente tem nessa região um crescimento muito grande na criação de caprinos, né? Seriam bodes, né, principalmente, porque além de terem carne, também produzem leite e necessitam de menores cuidados e também de menor quantidade de água. Por isso, você consegue ter tudo que um boi ou uma vaca dá, né, utilizando menos água. Outra questão importante também no caso da agricultura é a produção tradicional de algodão. Algodão que a gente já tinha visto na região que a gente chama de meio norte. E outra questão importante da fruticultura, principalmente nas regiões próximas ao Rio São Francisco. Então, grande parte das frutas que nós comemos vem ali dessas regiões próximas do São Francisco que ocorrem ali no sertão. Além disso, grande parte da população vive das plantações de subsistência. O que significa isso? Aquelas pessoas que produzem para si mesmo, para o seu próprio consumo. Tirando isso, dessas sub-regiões, o sertão, nós temos grande parte de latifúndio subaproveitado, ou seja, sem grande aproveitamento por causa das questões climáticas. E nas áreas urbanas, nós temos vários problemas sociais de infraestrutura porque nós não temos um dinamismo econômico, nós não temos grandes áreas industriais, apesar de recentemente a gente ter um certo investimento do governo nessas áreas, mas ainda assim muito aquém, portanto é uma das regiões mais pobres, com grande carência econômica, portanto carência social também em diversos fatores, como a gente pode ver historicamente retratado nos nossos telejornais, jornais e assim por diante. Bom, continuando essa nossa análise sobre as sub-regiões do complexo que a gente chama de Nordeste, nós vamos falar agora de um complexo bastante importante que é chamado de Agreste. O Agreste é uma região, uma sub-região do complexo do Nordeste que se estende ali de Minas Gerais até aproximadamente ali a região do Rio Grande do Norte e é uma faixa paralela à Zona da Mata e também paralela à região do Sertão. Como característica natural mais importante, essa é uma área de transição entre o litoral úmido e o sertão semiárido, quase seco. E por causa da sua localização, essa paisagem não é nada homogênea, porque ela adquire características, né, de área de transição, assim como a região que a gente chama de meio norte, que também tem características de transição dos seus biomas, das suas regiões próximas. Então nós temos uma área que uma parte mais seca e uma parte mais
úmida dentro dessa região. E a principal questão, né, que vai pautar toda essa região e que vai subregionalizar ela, ou seja, criar essa divisão entre sertão e zona da mata, transformando essa região de divisão no agreste, é o fato da existência de um planalto chamado Planalto da Borborema, que a gente já mostrou em slides anteriores quando a gente falou um pouquinho sobre a região da seca. Esse Planalto da Borborema é extremamente importante porque é ele que vai barrar as massas úmidas vindas do Oceano Atlântico, né, fazer com que a chuva caia na sua cabeceira, umidifica seu solo, né, e faz com que a chuva não consiga ultrapassar seus limites, né, de altitude e não chegue, portanto, na região que a gente chama de sertão. Então nós vamos ter características de vegetação muito diferentes de todas as outras regiões, porque temos uma concentração, principalmente das chuvas, nessa região chamada agreste. Então, apesar de não ter nenhuma grande capital, né, nordestina, existem uma grande concentração populacional, principalmente nos municípios famosos, como Feira de Santana, Campina Grande, Caruaru, que são famosos por ser centros comerciais, prestadores de serviços e também em relação ao turismo. Isso se dá por que esses grandes centros cresceram muito? Porque desde sempre eles foram pautados pela produção econômica associada à agricultura. Afinal de contas, essa região tem um regime de chuvas muito diferente das regiões em si, porque nós temos ali uma região que tem chuvas irregulares, mas que ocorrem com muito mais força, né, com muito mais ocasionalidade muito maior do que no caso, por exemplo, do sertão. Então essas chuvas possibilitam, né, a umidificação desse solo, e esse solo se torna um pouco mais fértil, e ali, a partir disso, criam-se uma série de pequenas e médias propriedades agrícolas com desenvolvimento de policultura, que além de abastecer a população local, também é importante para o abastecimento da região que a gente chama de Zona da Mata, que é a região litorânea, onde se concentra grande parte da população nordestina. Então, essa região se tornou um grande polo, né, de produção de alimentos para a região da Zona da Mata. Então, ali produtos como feijão, milho, mandioca, entre outras questões. Já no período, né, mas a gente tem que entender que também nós temos período de seca prolongada, né, e é importante entender que nesse período de seca prolongada, principalmente na região do sertão e na região do agreste, ou seja, quando a circulação atmosférica está menor, portanto as massas não conseguem chegar até essa área do planalto, grande parte desses trabalhadores vão para a zona da mata, ou seja, para o litoral, e trabalham nos empregos temporários. E aí, quando recomeça o período das chuvas, eles voltam para trabalhar na agricultura, que é a base econômica da região. Além disso, nessa região nós também temos a criação de bovinos, caprinos, apesar da pecuária não ser uma grande atividade da região. Bom, finalizando então essa nossa análise das sub-regiões do Complexo do Nordeste, nós vamos falar agora da região mais importante, né, dentro do ponto de vista populacional, dentro do ponto de vista econômico, que é o que a gente chama de Zona da Mata, como a gente pode ver aqui em Natal. A Zona da Mata localiza-se, portanto, na parte oriental, portanto, no litoral desse Complexo do Nordeste, de todo o litoral, tanto da Bahia até o Rio Grande do Norte. Nessa região, como a gente pode ver, devido à proximidade do litoral, nós temos um clima tropical úmido, temperaturas também elevadas, mas chuvas bastante intensas, principalmente na região na época do inverno. Então, essas associadas principalmente à massa de ar polar atlântica, que modifica, né, a circulação e cria, portanto, essas chuvas. Nesse litoral nordestino, onde está a Zona da Mata, nós temos ali principalmente planícies e tabuleiros litorâneos, ou seja, regiões planície, né, as regiões das praias, e a região dos tabuleiros, que são as regiões de encontro entre essa planície e os planaltos da região do Agreste. Então, nós temos ali também uma região extremamente importante, onde são encontradas bacias sedimentares, ou seja, uma série de sucessões de eras geológicas criaram sedimentos, e esses sedimentos estão associados a reservas de petróleo, o que são uma base importante econômica, principalmente no recôncavo baiano e na região ali entre Sergipe e Alagoas. Então, apenas uma pequena parte dessa região, né, mais ao sul é ocupado por planaltos e serras, né, associadas mais aqui ao relevo, né, do sudeste. Quando a gente fala de Zona da Mata, né, quando a gente pensa em Zona da Mata, a gente logo pensa nas capitais, nas praias nordestinas,
né? E é nesse tipo de região que são encontradas uma variedade muito grande de questões naturais, como, por exemplo, as dunas, né? Que são aqueles montes de areia que variam de acordo com os ventos, como a gente pode ver na imagem, né? São muito comuns ali, principalmente na região do Rio Grande do Norte. Restingas, né? Que são aquelas vegetações formadas, né, por herbáceas e arbustivas próximo à região, ou seja, uma área de proteção entre a praia, né, e o resto da planície. Então, a restinga é aquela vegetação que a gente encontra no limite da praia, no limite da areia da praia. Nós temos ali um tipo de vegetação muito característico, que são essas palmáceas, que são basicamente o que a gente entende como palmeiras, né, como o coqueiro sendo um clássico deles, e também os manguezais, que são aquelas áreas onde o rio encontra o mar e é extremamente forma-se uma lama escura e mole, e essa lama escura e mole é extremamente importante para a produção de vida marinha, né, como se fosse um berçário da vida marinha. Então, toda essa, fora essa região litorânea que a gente encontra todos esses tipos de vegetação, como as dunas, as restingas, as palmáceas e os manguezais, grande parte dessa zona da mata está associada à Mata Atlântica, o que faz exatamente ela levar o nome, né? A zona da mata era a zona da Mata Atlântica, que é aquela floresta tropical que foi, principalmente no caso do Nordeste, quase que inteiramente devastada devido à exploração econômica, principalmente durante o período colonial da exploração da lavoura canavieira, da cana-de-açúcar. Então, não existe, ou existe muito pouco de zona da mata, né, propriamente dita, ou seja, de Mata Atlântica, nessa região, somente alguns parques nacionais e áreas de proteção permanente. Em relação à população e economia, que é o que diferencia essa região das demais, a Zona da Mata, como a gente imagina, é a região de concentração dos habitantes dos centros urbanos e industriais, tendo, por exemplo, Salvador, Recife, entre outras questões, entre outras cidades importantes, mesmo não sendo capitais estaduais. Então, nessas regiões também nós temos plantações tradicionais, cana-de-açúcar, cacau, tabaco. Então, grande parte da atividade econômica do Complexo do Nordeste é feito nessa região. Então, nesses últimos anos, apesar de historicamente nós temos ali uma produção voltada principalmente à produção agrícola, né, nós temos uma série de mudanças expressivas em relação à Zona da Mata nos últimos anos que a gente precisa sempre notar. A questão importante, por exemplo, é a produção da cana-de-açúcar, que se modernizou bastante, né? Outra questão importante é a produção de cacau, tabaco, entre outras questões. Mas a questão mais importante quando a gente fala de transformação associada à Zona da Mata ou ao Nordeste como um todo, sendo a Zona da Mata, né, o puxador dessa transformação, está a partir da criação do que a gente chama de SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que foi criada no final da década de 50 e tinha como intuito desenvolver a região Nordeste em paralelo ao subdesenvolvimento e à diferença econômica, social que existia entre ela e o Sudeste. Afinal de contas, o Sudeste tinha se tornado, já no século anterior, capital do Brasil. É no Sudeste que tem o próximo ciclo econômico, que é o ciclo do café. É no Sudeste que vai se dar a industrialização, e é o Rio de Janeiro e São Paulo que vão crescer. Portanto, o Nordeste teve como seu ápice, dentro do cenário econômico e dentro do cenário de importância para o Brasil, o período colonial, que é muito distante. E aí essa Superintendência, né, de Desenvolvimento do Nordeste surge exatamente para tentar dinamizar a economia, criar mecanismos para que a economia cresça e, obviamente, essa região se desenvolva. E aí, basicamente, o que aconteceu em relação à SUDENE foi que, por exemplo, o petróleo e o gás natural tiveram uma importância muito grande e criaram-se polos industriais associados principalmente ali a esses dois ativos, né? Tanto o petróleo e o gás, como, por exemplo, o polo industrial de Camaçari. E aí os polos industriais necessitam de educação de qualidade, então são criadas grandes universidades, né? Esses polos precisam de empresas subsidiárias e de empresas prestadoras de serviços, e aí se criam. Então, quando existe um investimento estatal do governo em grande escala, os investimentos privados de menor escala começam a surgir. Então, é muito comum de ver pessoas hoje em dia fazendo um caminho historicamente
contrário, em que na história do Brasil muitas pessoas saíam do Nordeste para vir ao Sudeste, hoje em dia é muito comum o contrário. Afinal de contas, a região Sudeste e a região Sul, né, o complexo Centro-Sul como um todo, está bastante cheio, né? A competição é muito grande, portanto, as possibilidades de crescimento, as possibilidades, né, de competição, por exemplo, empresarial, educacional, no Nordeste ainda são menores, o que faz com que grandes empresários busquem e tentem abrir negócios lá no Nordeste, e isso é extremamente importante, né? Porque para abrir esse negócio eles precisam ter um capital, precisam ter alguma coisa já acontecendo, mas quando o governo cria isso, é extremamente importante porque a partir disso cria um incentivo à iniciativa privada para ir para lá. Então começa a surgir indústrias têxteis, produção de roupa, alimentícias, né? Entre outras questões como indústrias mecânicas, químicas, metalúrgicas, todas associadas a essa criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Outra questão extremamente importante, que é a mais conhecida talvez do Nordeste, é o setor do turismo, que vem gradativamente ganhando destaque nacional e internacional. Então, vão sendo criadas infraestruturas turísticas, hotéis, complexos, resorts e até mesmo agências de viagens, agências voltadas ao turismo, de preservação ambiental, que é extremamente importante. Afinal de contas, o turismo no Nordeste é o que a gente chama de ecoturismo, é o turismo que você está indo para ver a natureza, para aproveitar a natureza. Portanto, você não pode destruí-la, né? Porque se você destruí-la, você perde aquele ativo econômico. Então existe uma grande tentativa de preservar e fazer dessa preservação, fazer dessas belezas naturais atrativos importantes. Então, mesmo a gente vendo essas transformações oriundas ali de metade dos anos 50, né, dos anos 50 em diante, né, a gente ainda percebe que, mesmo tendo essa área desenvolvida, né, que a gente pode dizer que seria uma área mais desenvolvida na Zona da Mata, ainda dentro dela nós vemos contrastes econômicos absurdos, porque historicamente sempre foi pautada, sempre esses investimentos estiveram na mão, né, e os lucros estiveram na mão de poucas pessoas, de uma elite que desfruta, né, desses padrões de vida. Então nós vamos ver nas cidades como, por exemplo, Salvador, Recife, bairros muito chiques, né, de alto padrão, né, enquanto grande parte da população vive no mais baixo padrão, né, no padrão associado à pobreza, à miséria. Então a gente pode ver dentro, apesar de existir um desenvolvimento econômico, dentro dessas regiões a gente ainda vê uma discrepância muito grande em relação ao acesso aos direitos básicos, como o direito à água, direito à saúde, direito à educação. Então, por mais que a gente veja isso crescer, né, essa região crescer, o crescimento não está sendo bom para todos da mesma forma. Alguns se beneficiam muito mais, principalmente essa elite já estabelecida historicamente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a região Nordeste, principalmente sobre essas diferenças entre elas e sobre as suas particularidades, principalmente em relação ao sertão e à região que a gente acaba de estudar, Zona da Mata, que são as regiões que levam o nome do Nordeste e por características naturais ou por características econômicas e populacionais, culturais, né, levam o nome do Nordeste para o mundo inteiro, né, além de, obviamente, levarem para o Brasil todo. Bom, pessoal, um abraço e até mais.